vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, que me acompanha de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas. Meus amigos, começar logo esse vídeo aqui, mandando o Datafolha e a merda. Falar que a nossa torcida é a quinta maior do Brasil, estão de brincadeira. Isso é desmerecer o torcedor do Vasco e a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente sabe que de norte a sul a torcida do Vasco é gigantesca, principalmente região norte e nordeste. Torcida do Vasco é muito maior do que a torcida do São Paulo, não tem nem comparação, muito maior do que a torcida do Palmeiras e muito maior do que a torcida do Corinthians. Eles tentam dissimular a verdade. Tá ali pau a pau com a mulambada da Gávea. Não vem querer depreciar o Vasco e dar status a quem não merece, não. Nossa torcida, ela é gigante porque o nosso clube sempre lutou pela igualdade social. Aqui é o clube do negro e do branco, todos ligados, amando essa instituição na alegria e na dor. Então, só para dar uma resposta aqui para vocês, vocês são fanfarrões. Falar que a torcida do Vasco tem o mesmo tamanho da torcida do Grêmio e a do Cruzeiro? Tão de brincadeira, né? Vocês falar que na região sudeste, que é composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, a torcida do Cruzeiro é maior do que a torcida do Vasco, só rindo de vocês, seus demagogos, mentirosos e dissimuladores de verdade. Torcida do Vasco ali, ó, é pau a pau com o mulambo, doa a quem doer. Então foi dada a resposta aqui para vocês aqui. Meus amigos, vamos falar agora das categorias de base. O Sub-17 amanhã tem um compromisso importantíssimo com o São Paulo. Compromisso este referente à semifinal da Copa do Brasil, com transmissão do Sport TV. A gente perdeu a primeira partida lá no Pacaembu por 3-1. Vamos lembrar aqui que a competição não tem gol qualificatório fora de casa, ou seja, o Vasco amanhã joga em São Januário, precisando de 2 gols para poder levar para pênalti e 3 gols para conseguir uma classificação direta. O Vasco tem plenas condições de vir a jogar bem e vencer o São Paulo aqui. Não tem mistério nenhum. É só os meninos fazerem o que sabe fazer de melhor, que o Vasco vence o São Paulo aí, sem sombra de dúvidas. Vamos confiar no Sub-17. Com relação ao Sub-20, Sub-20 amanhã vai até o Couto Pereira para poder jogar com o Coritiba. O Vasco, que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro Sub-20, com 32 pontos, 10 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. A equipe do Coritiba está em 12º lugar até aqui, com 17 pontos, 5 vitórias, 7 derrotas e 2 empates. O Vasco é pleno favorito para poder ganhar essa partida. O Vasco, que vem de uma vitória fantástica e de virada em cima do freguês das Laranjeiras por 2-1. E a equipe do Coritiba venceu na última rodada o Vitória. O Vasco vencendo e o Flamengo perdendo, o Vasco assume o posto aí de primeiro colocado. Lembrando, o mais importante no Campeonato Brasileiro
sub-20 é acabar entre os 8 primeiros, se classificar para a próxima fase. O ideal é que a gente fique entre os 4 primeiros aí, para a gente poder ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Meus amigos, vamos falar agora sobre Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco hoje treinou lá no CT do Almirante, na parte da tarde, um sol escaldante aqui no Rio de Janeiro, muito calor. O técnico Vanderlei Luxemburgo deu ênfase, muita ênfase mesmo, para a parte defensiva, uma vez que a equipe do Atlético Paranaense é muito perigoso no contra-ataque, nas jogadas de cabeça. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que deve repetir a equipe que atuou contra a Chapecoense lá na Arena Condá. A única novidade que a gente deve ter será a volta do Iago Pikachu no lugar do Cáceres. De restante, a equipe deve ser a mesma para esta partida. Hoje, o Bruno César, ele foi poupado dos treinamentos. Ele está com uma fascite plantar, que é uma inflamação nos pés, e ele não pôde treinar hoje. Bem, meus amigos, com relação ao nosso adversário, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está em outra vibe. O Atlético Paranaense está pensando aí na Copa do Brasil, tem um confronto importante amanhã com o Internacional. A equipe do Atlético Paranaense viajou no dia de hoje lá para Porto Alegre para poder receber o Internacional. Atlético Paranaense, que está a poucos passos de se sagrar campeão da Copa do Brasil, fez até um favor que tirou a mulambada da Copa do Brasil, ficaram no cheirinho de novo. E o Atlético Paranaense tem a vantagem aí de jogar pelo empate, visto que ganhou a primeira partida aí por 1-0. O Atlético Paranaense, se for campeão, possivelmente deve vir para o Rio de Janeiro com uma equipe mesclada aí de reservas, com titulares. Vamos ficar no aguarde para a gente ver como que o técnico do Atlético Paranaense vai colocar a sua equipe a campo no jogo que o Vasco vai fazer com o Atlético Paranaense no domingo, às 16 horas, em São Januário. Hoje a gente tomou conhecimento que o árbitro da partida vai ser o Anderson Daronco. O Daronco, que é o árbitro aí da Federação do Rio Grande do Sul, na minha concepção é o melhor árbitro em atividade no futebol brasileiro. É um árbitro FIFA. Sei que o Daronco, ele é competente, ele sabe apitar, mas todo cuidado é pouco, Daronco. Preste atenção, você e todo esse pessoal do VAR aí que vai vir do estado do Rio Grande do Sul, para não comprometer o Vasco jogando em São Januário neste final de semana. Com relação aos ingressos, meus amigos, se tornem sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama para vocês terem prioridade na compra de ingressos. Os ingressos vão começar a vender amanhã. Uma grande carga desses ingressos para os associados já foram comprados, né? Eu já comprei o meu ingresso, estarei em São Januário torcendo para o Gigante da Colina. Vamos gravar vídeos de lá e principalmente até o fim, sem vaiar, dando apoio, abraçando esses atletas, porque é o que o Vasco precisa no momento. Lembrando que a torcida do Atlético Paranaense, ela não recebeu ingressos, é jogo de torcida única, assim como nós não temos ingressos quando a gente atua na Arena da Baixada. Logo, consequentemente,
eles não terão aqui atuando no Rio de Janeiro. Justo? Então, meus amigos, você que não comprou o seu ingresso ainda, corra, compre o seu ingresso. Vamos torcer para o Vascão, porque o Vasco efetivamente precisa de você que está a me assistir neste momento. Essas são as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. E Vasco neles, meus amigos. Chupa Datafolha. A nossa torcida não é a quinta maior do Brasil, não. Nossa torcida está pau a pau ali com a mulambada. Valeu!